Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Fernando Lopes e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante que é o lastro. Será que o Bitcoin tem lastro? Qual que é o lastro das moedas estatais? O que é, afinal de contas, esse tal de lastro? E é um assunto de fundamental importância porque, grosso modo, o lastro está relacionado ao valor efetivo, o valor concreto do dinheiro. Por que o dinheiro efetivamente tem valor? E como que isso tem sido estudado? Bem, vocês vão achar por aí algumas pessoas dizendo que não existe mais lastro para a moeda. Outras vão dizer que o lastro é a produção. E aí você vai ficar obviamente confuso, né? Mas como assim? Uns dizem que não tem mais lastro, outros dizem que o lastro é a produção. Outros vão dizer ainda que o lastro da moeda é o ouro. O que está acontecendo aí, né? Bem, não se preocupe porque minha função como professor é justamente tornar as coisas complexas claras, né? Para que vocês possam entender. E para isso a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte. Geralmente quando se fala em lastro, essa ideia do lastro ela vem de uma ideia que consiste em associar uma época, vem de uma época onde uma quantidade de ouro era representada por um pedaço de papel, pelo dinheiro. Então já houve tempos que se você pegasse uma nota qualquer, vou abstrair aqui qualquer país que fosse, essa nota nada mais era do que uma referência a uma quantidade de ouro. Então eu poderia, por exemplo, pegar essa nota, ir ao banco ou até mesmo ao estado e pedir para que fosse trocado por ouro. Isso nós vemos quando nós vamos estudar a evolução do dinheiro. E o nome desse sistema ou desse papel era chamado moeda-papel. Hoje nós estamos num sistema chamado de papel-moeda. Nosso dinheiro em papel é chamado de papel-moeda. Mas quando o dinheiro representava uma quantidade de ouro, era chamado de moeda-papel. Então é muito comum você ouvir as pessoas falando, associarem lastro com a ideia de você ter essa correspondência entre uma quantidade de metal, de ouro geralmente, e uma nota, dinheiro, certo? Então essa é uma ideia, tá? Esse sistema ele existe ainda? Não, ele não existe mais. O último resquício que nós tivemos desse sistema foi posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, os países eles precisaram se reunir para reestruturar o sistema monetário internacional. Eles se reuniram e fizeram o chamado Acordo de Bretton Woods. Nesse acordo havia uma promessa dos Estados Unidos estabelecerem essa relação entre o dólar e uma quantidade de ouro. E as demais moedas elas estariam, vamos dizer assim, vinculadas ao dólar e indiretamente ao ouro. Então, esse era o panorama inicial estabelecido em Bretton Woods. Tem outros vídeos que eu falo mais sobre isso, mas para não me alongar muito, esse sistema ele foi abandonado pelos Estados Unidos, tá? E hoje não existe mais essa relação entre uma quantidade de ouro e notas em formato de papel ou escrituradas em algum processo eletrônico. Não importa, não existe mais essa relação, tá? Ou seja, se você apresentar uma quantidade de papel, se você for lá no Banco Central, por exemplo, chegar no Banco Central e falar assim, tô com uma quantidade real, quero que vocês me deem aí o ouro que está correspondente. Vão chamar uma segurança, vão provavelmente te prender ou vão te internar, entendeu? Não existe isso, mas já houve tempos que isso existiu. Então, dito isso, aí fica aquela grande questão, né? Tá, mas então se eu não consigo trocar minha quantidade de ouro, qual que é o lastro para a moeda? Sabe que o Bitcoin e a moeda estatal eles têm o mesmo lastro, já que não tem lastro? Então, se não existe lastro, então os dois estariam no mesmo nível. Será? Não. E aqui nós vamos entender o que se quer dizer quando se fala que o lastro é a produção. Eu quero que vocês entendam hoje a diferença fundamental entre uma moeda estatal e qualquer outra espécie de moeda, seja essa o Bitcoin, seja qualquer outra. Bem, você dizer, isso os professores de economia vão dizer, que o lastro monetário hoje é a produção, é verdadeiro, mas precisa ser analisado com mais cautela. Por quê? O que a gente tem que... O que a gente consegue entender disso? O que eles querem dizer na verdade é o seguinte, que se eu pegar uma quantidade de dinheiro, eu não posso mais trocar por ouro. Mas eu posso ir no mercado e posso trocar por produtos.
certo? Então esses produtos, vamos dizer assim, todos os produtos que são produzidos na economia que vão dar efetivamente valor ao dinheiro. E se eu for, por exemplo, no mercado e não tiver o que comprar o dinheiro, ou seja, o dinheiro não vai ter valor, não vai ter lastro. Então é isso que eles querem dizer com produção. Aí eu pergunto para você, mas eu não posso também usar o Bitcoin e ir numa loja e adquirir produtos? Então o Bitcoin também não estaria lastreado na produção? Em certo sentido sim, mas num outro sentido não. Como assim no outro sentido não? Porque a única diferença que existe quando nós falamos que o lastro é a produção entre o Bitcoin e uma moeda estatal é que a moeda estatal ela tem o que nós chamamos de curso forçado. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que eu não posso obrigar o vendedor a aceitar Bitcoin. Falar assim, não, eu quero que você aceite Bitcoin e você vai ter que aceitar. Não, eu não posso obrigar ele, mas eu posso obrigar ele a aceitar real. Mesma coisa, vice-versa, né? O vendedor não pode chegar assim, não, eu acredito no Bitcoin aqui na minha casa, eu só aceito Bitcoin para venda, não aceito a moeda do Estado. Isso não é possível que seja feito. Então aí você vê uma diferença entre a moeda estatal e o Bitcoin. Outra questão também de fundamental importância, o pagamento de imposto e liquidação das obrigações de forma geral. Você não pode chegar para o Estado e falar assim, eu quero quitar aí minha dívida tributária com o Bitcoin. Mas você pode chegar com o real, ele não pode também se recusar. Isso pode mudar. E aqui nós começamos a entrar num ponto muito interessante. Pode mudar porque o Estado pode querer aceitar Bitcoin ou outras criptomoedas para tributos, para pagamento de tributos. E por que ele faria isso? Pelo mesmo motivo que um comerciante poderia fazer. Ou seja, se ele entender que o Bitcoin ou uma outra moeda tem mais valor do que a moeda do Estado, ele pode aceitar essa moeda para pagamentos, basta que tenha uma lei para isso. Fernando, isso já aconteceu alguma vez? Bem, houve alguns períodos no Brasil que as pessoas preferiam receber dólar do que receber real. E o porquê disso? Bem, porque quando você não está produzindo, vamos dizer assim, a tua produção não é suficiente para dar o valor ao dinheiro que as pessoas esperam que esse dinheiro venha a ter de valor, o que as pessoas fazem? Elas pegam esse valor, esse dinheiro, a tendência é que elas gostariam de... Bem, se meu país não está me entregando o que eu preciso, eu vou pedir para outro. Vou usar esse dinheiro em outro país. Isso acontecia, e agora nós vamos voltar na questão do ouro, com o ouro. E quando as pessoas percebiam que o ouro, o dinheiro em papel, estava perdendo valor naquela economia, o que eles faziam? Eles trocavam, iam para o banco para trocar e pegavam esse ouro e compravam produtos estrangeiros de outros países. Isso fazia com que o país ficasse sem reserva de ouro. Onde que nós vemos essa descrição sobre esse processo histórico? No livro do Adam Smith, A Riqueza das Nações. E será que isso não pode acontecer com o Bitcoin? Será que eu não posso chegar num estágio onde a moeda nacional se desvalorize a ponto de que um comerciante, por exemplo, venha preferir receber Bitcoin porque ele sabe que com aquele Bitcoin ele consegue, por exemplo, adquirir produtos fora do país de uma maneira muito mais fácil? Nós sabemos que não há moeda melhor para adquirir produtos no exterior do que o Bitcoin. Você consegue entregar essa moeda, né, de forma direta para uma determinada... o vendedor, por exemplo, que está fora do país. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa questão do lastro em si, quando nós falamos que o Bitcoin não tem lastro e a moeda estatal ela tem lastro, ela deve ser vista com uma certa parcimônia, né? Tá aí um termo do século passado, né? Parcimônia. Por quê? Porque essa ideia de dizer que a moeda estatal está fundamentada na produção, ela está baseada na ideia de curso forçado da moeda, que é uma ideia jurídica. Mas ela não assegura que aquele real, aquela quantidade de moeda, de fato, ela vai ter mais valor do que, por exemplo, uma moeda que não tenha curso forçado como o Bitcoin. E qual que é o fator decisivo nisso aí? Bem, uma das questões certamente é a questão da política monetária. Porque se você começa a ter muito mais moeda do que bens para que você possa adquirir, essa moeda ela vai perder o seu valor. E aí você vai pensar, mas o Banco Central não faria isso.
ele não emitiria moeda mais do que o necessário para adquirir bens e produtos. E aqui nós entramos para finalizar, né, esse vídeo, que eu sempre quero fazer vídeos mais curtos, porque hoje, acho que nós vamos fazer um novo vídeo para falar sobre esse tema, mas o dinheiro, ele tem uma função hoje, o chamado papel moeda, que os economistas, grande parte dos economistas acadêmicos defendem, certo? Difícil falar assim em grande parte, né? Mas vamos pensar assim, boa parte dos economistas, tirando, há várias escolas, na verdade, escolas de economia, né? Tem lá os monetaristas, tem escolas mais viés mais liberal, outras. Vamos dizer assim, se pegar um economista lá de uma faculdade pública que tem um viés um pouco mais keynesiano, colocar dessa forma. O que ele vai falar geralmente? Ele vai falar que a moeda tem uma função importante no estímulo da produção. Eles pensam na moeda como uma espécie de crédito que você promete para as pessoas, para os trabalhadores. Ou seja, eles falam basicamente o seguinte: olha, pega esse papel aqui, hoje ele não tem valor, mas se você trabalhar e produzir, ele vai ter valor lá na frente. Só que esse tema eu não quero me alongar, porque isso é um capítulo importante hoje da teoria monetária e nós precisamos fazer um vídeo específico, porque essa é uma visão que hoje ela está muito baseada na visão tradicional da política monetária. Eu tenho para fechar aqui, tem um economista chamado Dennis Robertson, até menciono ele nos outros livros lá. Ele dá o seguinte exemplo, e aí você vai entender bem o que eu acabei de falar. Imagine que você precisa construir uma ferrovia nos Andes. Se você tivesse que pegar e adquirir produtos para dar para os trabalhadores, etc., você nunca iria construir essa rodovia. Então, qual que é a proposta dele? Ferrovia. Qual que é a proposta dele? Cria moeda, papel, dá para os trabalhadores, aí eles vão lá e vão trabalhar. Se tudo der certo no final das contas, eles vão ter bens para comprar aquela quantidade de papel. Mas o problema é que não dá certo, nem sempre isso. E aí nós falamos que muitas vezes isso gera desilusões. Isso também é um motivo de muitos economistas falarem que determinado índice de inflação é razoável e aceitável, porque é óbvio, quando a moeda é utilizada para estimular as pessoas a trabalhar, com a esperança de que elas vão poder utilizar aquele valor, claro que você já tem uma diferença aí entre a época que está recebendo o valor e a época em que os bens vão ser produzidos. Certo? Então eu acredito que agora essa questão do lastro tenha ficado um pouco mais clara para vocês. Primeiro que não existe mais essa correspondência entre uma quantidade de papel e ouro. Certo? Não existe. Não adianta ir lá no Banco Central que eles não vão te dar ouro. E por outro lado, a vantagem que a moeda estatal tem hoje, quando se fala em lastro, que a moeda estatal é lastreada pela produção, deriva de questões jurídicas, a questão do curso forçado principalmente. Do fato do comerciante ser obrigado a aceitar aquela moeda. Mas o que deve ser ponderado aí é que pode ser que o comerciante não queira aceitar essa moeda estatal, ou que ele prefira aceitar uma outra moeda. Em épocas anteriores onde aconteceu isso, o que o banco fez? O que o Estado fez quando essa outra moeda era o ouro? Por exemplo, as pessoas queriam ouro. O Estado confiscava o ouro ou impedia que as pessoas trocassem o papel que elas tinham por ouro, justamente porque elas iriam pegar esse ouro e iriam comprar bens lá no exterior, conforme o Adam Smith explica muito bem. E isso acabaria com as reservas de ouro internacionais. E o ouro era uma espécie de moeda mundial, porque você poderia comprar, trocar, negociar, e aí o Estado ficava sem ter recursos para adquirir bens ou mesmo pagar suas dívidas com outros países. Certo? Então o Banco Central tem uma tarefa difícil aí, porque hoje nós temos aí o Bitcoin e outras criptomoedas que são concorrentes, sim, da moeda estatal, e se a política monetária não for feita de forma correta, é muito provável que no futuro próximo as pessoas prefiram aceitar Bitcoin do que a moeda estatal. Eu acredito muito nisso. Perfeito? Então, grande abraço, espero que vocês tenham entendido de uma vez por todas essa questão do lastro.